queridos, vamos lá continuar a resolução dos nossos exercícios. Vamos lá. Questão 1, eu não lembro mais qual é a página, mas todos esses exercícios, eles são os exercícios que eu passei na semana passada para vocês, tá bom? Então, quem já fez e teve alguma dificuldade, que assista esse vídeo para conseguir tirar as dúvidas. Quem não conseguiu resolver alguma questão, vamos esclarecer elas agora. E quem permanecer com dúvidas, por favor, venham até a mim para a gente resolver isso junto, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Sobre o movimento uniformemente variado e as suas características, responda as perguntas a seguir. Qual a principal característica do movimento uniformemente variado? A principal característica do movimento uniformemente variado, pessoal, é que ele possui aceleração e que a sua aceleração é sempre diferente de zero. Ponto. É um movimento que possui aceleração e sua aceleração é sempre diferente de zero. Agora vamos lá na letra B. Quais as características do movimento acelerado e do movimento retardado? Vamos lembrar, gente, que o movimento acelerado é aquele que a velocidade e a aceleração possuem mesmos sinais e o módulo da velocidade, ou seja, o tamanho da velocidade, aquele númerozinho, aumenta conforme o tempo passa. Ou seja, se o carro ele começou com uma velocidade de 10 metros por segundo e terminou com uma velocidade de 15 metros por segundo, a velocidade dele aumentou. Então, o módulo da velocidade dele, o número aumentou. Mas o que acontece? Às vezes também, com velocidades negativas, isso ocorre. Às vezes um carro começou com uma velocidade de menos 10 e terminou com uma velocidade de menos 20 metros por segundo. Se a gente for olhar o módulo desse número, só o tamanho, ele começou com 10 e terminou com 20, ou seja, o módulo aumentou. Isso quer dizer que o movimento é acelerado. Então, o movimento acelerado, a velocidade e a aceleração têm mesmos sinais e o módulo da velocidade aumenta. Já no movimento retardado, a aceleração e a velocidade possuem sinais contrários, ou seja, se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, ou se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva, e o módulo da velocidade diminui. O carro, ao passar do tempo, o carro, a pessoa, vai diminuindo a sua velocidade. Eu não vou escrever aqui não, porque é muito grande, mas depois, se alguém quiser que eu organize, eu mando para vocês, tá bom? Vamos lá para o número 3. Um carro se desloca em movimento uniforme, com velocidade constante de 90 km por hora. Isso significa que a cada 1 hora ele desloca 90 km. Sobre o movimento descrito, responda os itens a seguir. Letra A. Qual a aceleração do carro e justifique? Queridos, olha aqui a importância da interpretação de texto. Um carro se desloca em movimento uniforme. Quando a gente tem movimento uniforme, a velocidade é constante. Tá aqui escrito, velocidade constante. Se a velocidade é constante, ela não muda. Se ela não muda, não há aceleração. Qual a aceleração do carro? 0 km por hora, né? Vamos colocar aqui que a velocidade está em km por hora. Justifique. Qual é a justificativa? Porque esse carro ele está em um movimento uniforme, ou seja, com uma velocidade constante. Se ele tem uma velocidade constante, quer dizer que não há aceleração. Justifique, pois o carro se desloca com, botar aqui só um Vzinho de velocidade constante. B. Se esse carro começasse a reduzir a velocidade até parar, vamos lá. Se ele agora está reduzindo a velocidade, ele está mudando a sua velocidade, então agora existe aceleração. Então tá bom. Ele reduz a velocidade até parar, ou seja, no final desse movimento, ele está paradinho, a velocidade dele é 0. Até parar, ele percorreu 62,5 metros. Qual seria o módulo da sua aceleração? O movimento será acelerado ou retardado? Justifique. Então, vamos lá.
A primeira coisa que a gente tem que fazer para descobrir a aceleração e a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer exercício de física é anotar os dados. Vamos lá. Esse carro, ele reduz sua velocidade até parar. Se ele reduziu até parar, quer dizer que no final do movimento a sua velocidade era zero, né? Quando a gente tem uma velocidade de zero, a gente está parado. Então, V, que simboliza a velocidade final, era zero. Ele percorreu uma distância de 62,5 metros. Então, aqui, ó, ele deslocou 62,5 metros. Qual é o modo da sua aceleração? Não sei qual é o modo da aceleração, então coloca um pontinho de interrogação. Outra coisa interessante é que aqui, ó, nesse enunciado, ele me diz que ele estava se movendo a 90 km por hora. Ele estava se movendo a 90 km por hora e começou a reduzir a sua velocidade. Se ele estava se movendo a 90 km por hora, essa aqui era a velocidade dele no início do movimento. Então, era a velocidade dele inicial. Eu tenho aqui minha velocidade inicial de 90 km por hora. Antes da gente já ir mexer com as contas e tudo mais, prestem atenção. Esse deslocamento está em metro. Essa velocidade está em quilômetros por hora. Então, seria interessante a gente passar essa velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. E como a gente faz isso? De quilômetro por hora para metro por segundo, é só a gente dividir por 3,6. E 90 dividido por 3,6 é 25. Então, isso aqui vão ser 25 metros por segundo. Essa aqui é a nossa velocidade inicial. Agora, vamos ver qual equação se encaixa melhor nessa situação. Olhem só, essas aqui foram as equações que a gente aprendeu na nossa última aula. Equação da posição, equação da velocidade. Essas duas aqui até são a mesma coisa. Eu coloquei aqui mesmo só para a gente relembrar. E aqui a equação de Torricelli. Olha que interessante. Essa questão quer que eu descubra a velocidade, a aceleração. Aqui eu tenho aceleração, aqui eu tenho aceleração, aqui eu tenho aceleração. Então, vamos ver qual dessas três eu vou poder usar. Nessa equação aqui, para eu descobrir a aceleração, eu preciso saber as posições, né, ou deslocamento que eu tenho que saber a velocidade inicial que eu tenho, mas eu preciso saber o tempo. Eu não tenho tempo. Então, essa aqui já foi descartada. Nessa equação aqui, para eu conseguir descobrir a aceleração, eu preciso da velocidade inicial que eu tenho, preciso da velocidade final que eu tenho. Na real, eu troquei essa final, essa inicial. Aqui, né, a aceleração que eu quero descobrir. E eu preciso ter o tempo, que eu também não tenho. Então, como eu não tenho o tempo que o carro estava com essa aceleração, o que me sobrou é a equação de Torricelli, que é sempre a equação que a gente usa quando a gente não sabe esse tempo que o carro estava com uma certa aceleração, ok? Então, vamos lá. A gente sabe que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Minha velocidade final era quem? Zero. Então, isso aqui ficou 0 ao quadrado. Minha velocidade inicial era 25. Então, aqui eu tenho 25 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, vezes esse deslocamento, que era 62,5 metros. Gente, vamos lá. 0 ao quadrado, 0. 25 ao quadrado é 625, mais 2 vezes A é 2A. 2A vezes 62,5 é só eu multiplicar os números e manter a letra, não é? 62,5 vezes 2 é 125 e aqui eu mantenho o Azinho. Agora, letra para um lado e número para o outro, né? A letrinha é o que eu quero saber. Então, aqui eu fiquei com menos 125 vezes A é igual a 625.
Esse negativo aqui com a letrinha não é interessante para mim. Então, eu multiplico por menos 1 aqui dos dois lados. E aqui eu vou ter que 125A é igual a 600 menos 625. Então, minha aceleração vai ser o menos 625 dividido por 125. Isso aqui, pessoal, vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado. E olha só, esse menos, ele apenas significa que a velocidade está diminuindo conforme o tempo passa, ok? O que aqui faz sentido, né? Esse carro não estava andando até parar, então a velocidade dele foi diminuindo. Show! A segunda parte pergunta o seguinte. A primeira, né, era qual o módulo da aceleração. O módulo, gente, é 5. Lembra que o módulo não conta com um sinalzinho. Então, o módulo da aceleração é 5 metros por segundo. O movimento é acelerado ou retardado? Olhem só, lembra que a gente falou aqui antes que para classificar um movimento como acelerado ou retardado, a gente podia olhar para os sinais da velocidade da aceleração ou ver o módulo da velocidade. A nossa velocidade ela começou como 25 metros por segundo e terminou como 0. Então, conforme o tempo passou, nossa velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, esse movimento ele é retardado. Outra coisa que vai corroborar com isso é o seguinte: nossa velocidade era positiva e a aceleração negativa. Então, mais uma vez, um movimento retardado. Vamos para a próxima agora. Um veículo parte de um ponto A para um ponto B e gasta nesse percurso 40 segundos, com uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado e velocidade inicial de 4 metros por segundo. Pode-se afirmar que a distância entre os dois pontos é de... Primeira coisa que eu falei com vocês, anotar os dados. A gente sabe que esse veículo está partindo do A para o B. Vou até desenhar aqui, ó. Esse aqui é uma estradinha, aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Tenho aqui um veículo. Aqui é a posição inicial dele, aqui é a posição final dele. Vamos colocar que aqui ele está saindo de uma posição inicial igual a 0, né? Aqui não fala qual o número exato, então a gente pode colocar que ele está partindo do 0. E aqui onde ele chega é a posição final, que vai me dizer, essa posição final, qual foi a distância que ele percorreu, certo? Então, isso aqui vai ser a distância percorrida. Show! Não é, gente? Porque, olha, se ele saiu do 0 e chegou nos 5 quilômetros, quer dizer que ele andou 5 quilômetros. Se ele saiu do 0 e chegou em 10 metros, quer dizer que ele andou 10 metros, ok? Então, vamos anotar os dados. Aqui eu tenho que ele demorou nesse percurso 40 segundos, que ele tinha uma aceleração de 3 metros por segundo e que sua velocidade inicial era de 4 metros por segundo, ok? Isso mesmo, isso mesmo. Agora, vamos aqui para as nossas equações. Será qual equação a gente vai conseguir usar nesse problema? Queridos, a gente quer saber o quanto esse carrinho deslocou. Então, essa equação aqui já está fora, porque ela não envolve deslocamento. Agora, essa equação aqui de Torricelli tem o deslocamento, né? Que é a posição final menos posição inicial. E aqui eu também tenho o deslocamento, né? Tenho essas posições. Mas o que acontece? Aqui nessa equação de Torricelli, eu preciso saber o quê? Velocidade final, velocidade inicial e aceleração. Só que eu não tenho quem é a velocidade final. Então, essa aqui está descartada. Quem sobrou para a gente usar é essa equação aqui, a equação da posição, ou sorvetão, né? Vamos lá. Aqui, então, eu vou usar S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado.
Aqui a gente considerou que ele está saindo de uma posição 0, né? Que ele está partindo do início. Se aqui não está falando nada, a gente pode considerar isso. Saindo do início. A gente quer saber qual é a posição final dele, né? Que vai ser a distância que ele percorreu. Então, esse Szinho vai ficar aqui sem valor mesmo, porque é o que a gente quer descobrir. A minha velocidade inicial é 4. O tempo 40. A aceleração 3. E esse tempo aqui 40. Vai ficar 40 ao quadrado. Queridos, vamos lá. 4 vezes 40 é 160. Aqui vai ficar 3 sobre 2 vezes 40 ao quadrado é 1.600. Vamos continuar aqui no cantinho. Aqui eu tenho que S vai ser igual a 160 mais. Aqui, gente, 3 sobre 2 vezes 160 é a mesma coisa aqui. 160 dividido por 2, que vai ser 800, vezes 3, que é 2.400. Isso aqui, 2.400. Então, minha posição final vão ser 2.560 metros. Ou seja, esse carrinho, ele percorreu 2.560 metros, que é aqui a letra D, ok? Vamos continuar, então, queridos, com a resolução dos nossos exercícios. Vamos aqui para a questãozinha 2. Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais mais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso, a gente tem que ir sempre assinalando que é importante, e correndo em linha reta, pode chegar a uma velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. O que permite concluir em tal situação que o módulo de sua aceleração em metros por segundo é igual a... Então, primeiro, vamos anotar os dados. A gente sabe que esse guepardo saiu do repouso. Se ele saiu do repouso, quer dizer que no início do movimento ele estava parado. Se ele estava parado, a velocidade inicial dele é 0. Corre em linha reta e chega a uma velocidade de 72 km por hora. Então, ele correu durante todo um percurso e no final ele tinha 72 km por hora. Então, a velocidade final é de 72 km por hora. Em apenas 2 segundos, então quer dizer que ele percorreu isso em 2 segundos. Então, é o tempo que ele levou para percorrer. O que permite concluir que o módulo da aceleração é... A aceleração é o que eu quero saber, é uma incógnita. Queridos, antes de começar, a gente já consegue observar aqui quando é necessário mudar a nossa unidade de medida. Ele pede a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, nossa velocidade tem que estar em metro por segundo. Como que eu passo para metro por segundo? É só eu dividir a velocidade em quilômetro por hora por 3,6. 72 dividido por 3,6 é 20. Isso aqui vai me dar uma velocidade de 20 metros por segundo. Agora, para a gente saber qual equação que vai usar, é só a gente ver os dados que a gente tem. Ele quer descobrir a aceleração. De todas as equações que a gente tem, apenas uma tem a aceleração e não está relacionado com deslocamento. Ó. Aqui, eu preciso saber o deslocamento, a posição para descobrir a aceleração. Aqui na equação de Torricelli é a mesma coisa. Apenas a equação horária da velocidade eu consigo descobrir a aceleração sem ter o deslocamento. Então, é essa equaçãozinha que a gente vai usar. A gente tem a velocidade inicial, tem a velocidade final e tem o tempo. Então, só falta a aceleração. Vamos lá. A velocidade é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade inicial, eu sei que são 20 metros por segundo. Velocidade final, perdão. Minha velocidade inicial, eu sei que é 0. A aceleração é o que eu quero descobrir e o tempo são 2 segundos. Então, eu sei que isso aqui vai ficar o seguinte. 20 é igual a 2 vezes A. Eu sei que muitos de vocês estão acostumados a letra ficar desse lado, né? A gente pode mudar
as duas parcelas aqui da equação de lado sem mudar o sinal. Então, eu tenho que 2A vai ser igual a 20. Então, esse A que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, eu tenho que a aceleração é igual a 20 dividido por 2. Então, minha aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Queridos, eu vou dividir esse vídeo em duas partes para ele não ficar muito maçante, muito longo. Então, eu vou parar esse por aqui e vou gravar mais um com o restante. Eu espero vocês no outro vídeo também, tá bom? Beijinho, bons estudos!